todos, boa noite. Muita alegria que a gente dá início a mais uma edição das nossas lives Luz do Céu, Astrologia em Tempos de Crise. E nessa oportunidade a gente vai conversar sobre essas perdas desnecessárias, ou talvez necessárias, que estão sincronizadas com esse momento que a gente está vivendo, onde o Sol ingressou no signo de Escorpião. E é importante a gente lembrar, né, os princípios que norteiam essas nossas conversas aqui, que reúnem pessoas que estudam astrologia, pessoas que são interessadas em astrologia, mas nós temos em comum não só essa paixão pelos céus, mas talvez essa consciência de que, por mais difíceis que estejam sendo esses tempos, nós somos feitos para eles, né? E justamente desse aspecto mais caótico, disruptivo, nós podemos encontrar novas alternativas, novas saídas, porque todos nós, cada um de nós, é co-criador dessa realidade. Então, lembrando que somos feitos para esses tempos, passo a palavra para a Amanda, que vai nos conduzir hoje. Boa noite, gente. Bem-vindas todos. Então, chegamos nesse signo de Escorpião, Sol entrando nesse signo, e não é à toa que é nesse momento que a gente celebra em tantas culturas, né? Se celebra o Halloween, se celebra o momento dos mortos, né? São tempos onde a gente lembra e vive também a finitude da vida, onde a gente se depara com perdas, com a morte, com mortes internas e externas. Esse foi um ano, tem sido um ano de muitas perdas, né, para cada um de nós, em diversos sentidos. Muitas vezes sentidos mais concretos, né, de perdas de afetos, de laços, e perdas de vínculos, né, de uma vida, uma determinada forma de viver, e que a gente teve que se deparar com a nossa sombra, né, com questões que a gente não estava olhando, né, com tanta atenção, e que a pandemia nos fez olhar nesse tempo em que a gente foi obrigado a ficar mais recluso, mais em casa. A gente acabou, né, as nossas distrações, e a gente precisou se deparar com alguns conflitos, né? Então, quando eu fiz a chamada ali para essa live, né, eu trouxe essa ideia que a gente tem trabalhado aqui nas lives dos eixos, né? Touro, Escorpião, né? Câncer, Capricórnio, e o que, por exemplo, Urano em Touro vai também afetar os nativos, né? As pessoas que têm o Sol em Escorpião, por exemplo, né? Tem uma Lua em Escorpião, que tem planetas pessoais em Escorpião. Então, de alguma forma, esse Urano em Touro tem nos desacomodado, tem nos feito sair dessa zona de conforto e refletir sobre o que a gente quer, quais são os nossos valores especificamente, porque a casa 2 e 8, que são as casas de Touro e Escorpião, falam essencialmente dos nossos valores e dos valores do outro, né? Dos nossos pequenos valores e daqueles valores que são compartilhados com o outro, que a gente compartilha com as outras pessoas, né? Então, de algum modo, isso nos tocou, né, nesses tempos, né? E eu queria, então, trazer essa questão para cá e, com isso, trazer também, né, de que forma que a gente pode trabalhar com esses demônios que a gente tem, com essa nossa sombra, com as várias facetas de nós mesmos. Então,
tem um mito que reflete bastante esse momento de Escorpião, que é um dos 12 trabalhos de Hércules, né, em que ele, alguns de vocês já devem conhecer, né, é um mito conhecido, em que ele precisa lutar, né, e vencer a Hidra de Lerna, né, que tem, então, um ser que fica escondido numa caverna e que uma serpente com várias cabeças e que precisa ser morta, né? E ele percebe que quanto mais ele corta aquelas cabeças, né? Ou seja, quanto mais ele quer negar isso, mais essas cabeças se multiplicam, né? E esse monstro aumenta, até então que ele se lembra que a Hidra não suporta a luz. Então, ele traz a Hidra para a luz, né? E essa é a ideia de a gente trazer esses monstros à tona, né? De trazer para a consciência, né? E esse é o trabalho maior do Escorpião, né? Dos nativos também, do Escorpião, né? De poder, eles trazem essa intensidade, né? Essa capacidade de apontar e de perceber a sombra de cada um de nós. E a partir daí, para que a gente possa trabalhar isso. E é interessante também que quando a gente lê a Alice Green fala sobre isso, e também a Catherine Burt vai falar sobre isso, que as primeiras imagens de Escorpião eram representadas por uma serpente. E se a gente for ver a serpente, né, nos mitos, na astrologia antiga, egípcia, caldeia, a serpente tem muito mais essa conexão com o escorpião, porque é um animal que se regenera, né? que tem momentos onde ele tira a casca, né? Troca de pele, né? E possui esse veneno que, dependendo da dose, é mortal ou pode ser curador. E esses são os ensinamentos, as lições de Escorpião. Vão nos trazendo essa questão, essa serpente da vida, né, que está completamente ligada ao feminino, né, e que com o tempo foi relegada e trazido esse símbolo do Escorpião. Mas a serpente nos fala dessa conexão com o instinto, com a vida e com a morte, esse lado, essa ligação também entre terra e água. Então, a gente vai percebendo as conexões com o mito. Então, esse signo tão intenso e que nos leva a questionar, né, olhar, encarar de frente os nossos medos, né, a olhar quais são as nossas, qual é o nosso sentimento, o que nos fortalece, né, quais são as nossas fraquezas, né, no que a gente desconfia, o que a gente precisa aprender a confiar. E a gente entra também num território de silêncio. Aqui a gente está falando, a gente saiu de um signo masculino, né, libriano, do ar, idealista, para um signo completamente conectado com o feminino, com as vísceras e com o silêncio. A gente sai da palavra para entrar num terreno de intimidade, né, de muitas vezes desilusões, né, porque a casa 8 seria o momento da intimidade, né, depois dessa sociedade que se faz na casa 7. Então, a gente descobre quem somos e quem é o outro. E nesses tempos a gente tem tido que lidar no momento em que ficamos confinados, com essa intimidade com esse outro e com nós mesmos, né? Descobrindo um pouco mais quem nós somos.
Eu lembro ano passado que, numa brincadeira, assim, tinha essa ideia, agora é uma oportunidade de a gente se conhecer a nós mesmos, né? E daí eu coloquei, já me conheci, sou insuportável, Deus, pode acabar isso aqui, pelo amor de Deus. Então a gente vai descobrindo e aprendendo a lidar com os nossos medos, né? Com essa sombra que muitas vezes a gente não quer olhar, né? E aí a gente vai percebendo que, diferente do que o Sartre diz, né, o inferno não é os outros, muitas vezes é a gente mesmo. E como que a gente lida com isso? E esse mito de escorpião, também esse arquétipo do escorpião, ele vai nos falando, nos mostrando que é um momento de finalizar, né? De que a gente precisa terminar algumas coisas, né? No hemisfério norte, escorpião está ligado ao outono, indo para o inverno. Então, aqui é o momento que a gente percebe que a vida tem um fim, que a gente vai se deparar com a morte. E de que forma que a gente vai lidar com isso, né? Então, a vida se torna também algo essencial, único. Né? E diante de tantas perdas, o que fica para nós? Quando a gente, quem aqui já passou por um trânsito forte de Plutão, sabe o que é isso que a gente está falando. Quando tem momentos em que a gente achava que não ia conseguir ficar bem sem determinada coisa e perde justamente aquilo que achava que era o centro, né, da vida. E aí se percebe capaz de ultrapassar esse momento e que fica realmente vivo, que o que importa, o que é realmente essencial é a própria vida. Acho que isso essa pandemia nos trouxe, né? Muitas vezes com tantos desafios, tantos momentos difíceis, doídos, né? De depressão, de frustrações, o que a gente podia dizer, mas estamos vivos. E de fato é isso, né? Estamos todos aqui hoje vivos, né? Em meio a 600 mil mortes, né? Há tantas pessoas que se foram, que precisaram ir para que vacinas fossem feitas, para que outras pessoas se dessem conta do que estava acontecendo, do que está acontecendo, e que a gente, acho que essa é a lição também do escorpião, que a gente não desmereça isso, não dê menos importância, que isso fique presente na gente, né? Aqui no Brasil, muitas vezes a gente tem uma dificuldade, né, de cultuar as nossas memórias, né? Os nossos antepassados. E facilmente é capaz de esquecer o que se passou, que a gente possa, então, lembrar. Né? Escorpião tem essa capacidade também, né, como um signo de água, de não esquecer, né? Assim como o câncer, né? Às vezes de uma forma um pouco rancorosa, assim, mas que a gente possa lembrar de uma maneira que seja para honrar nessas pessoas, né? Para não deixar que a vida se perca, né? Que ela valha a pena. Então, a Alice Green diz, né, que para escorpião é ultrajante ficar na superfície da vida. Né? Que ele despreza qualquer superficialidade e riqueza. Por isso que eu tenho uma admiração especial por escorpião, para essa capacidade, essa força de olhar para as suas sombras, né? De ir a fundo, de perceber o que tem mais abaixo da superfície, que isso não é, né, o que a gente vê aqui, o visível, não é a única coisa que existe, mas existe muito mais. Sentimentos difíceis,
sombrios que todos nós temos, né? E como a Lúcia já disse algumas vezes, né? Talvez seja isso que realmente nos une. Essas questões difíceis, né? Desejo de vingança, a raiva, a inveja, os medos, essas coisas são demasiadamente humanas e estão presentes em nós. Então, o signo de Escorpião vem nos lembrar disso e de que isso precisa vir à consciência, vir à tona, estar à luz, né? Para que seja vencido, né? Para que seja transformado, né? Revisto, usado de uma maneira mais luminosa. E como a gente vê no mapa do Brasil, estava dando uma olhadinha um pouco aqui antes de a gente ingressar, né? O Brasil tem ascendente em Aquário, e Plutão entrou ano passado na casa 12, está recém entrando. Então, a gente ainda vai ter tempos de muitas crises, muitos momentos de se rever, né, de olhar para aquilo que a gente deixou para trás, que não resolveu, porque a casa 12 são aqueles assuntos inacabados, é o fim de um ciclo. Então, a gente ainda vai ter anos aí de momentos de crises, de questões vindo à tona, que estavam escondidas, né, embaixo dos panos. E eu vou passar a bola para o Nivaldo, que vai falar um pouquinho mais de Plutão em Capricórnio, né? Esse planeta que é regente de Escorpião. E aí depois eu vou fazer um convite para você. Bem, boa noite a todos, todas, né? Esse é o signo, né, mais carregado de preconceito, de mistério. É o signo do mistério, né? Então é natural que a compreensão dele seja complexa mesmo, seja complicada, né? É o signo que as pessoas mais temem, né? E às vezes criam os estereótipos bem complicados para quem é de Escorpião, né? Às vezes eu vejo pessoas que são nascidas em Escorpião com um certo constrangimento. Né? Porque quando leem, caramba, o signo da morte, como assim a morte, né? O Escorpião parece que ele é mórbido, ele é macabro, né? Está sempre arquitetando vinganças, né? Ressentimentos guiando ele, enfim, né? Tem uma pecha bem complicada, né? Em cima do Escorpião, por isso que é o campeão de preconceito, né? É comum as pessoas perguntarem o signo, alguém dizer Escorpião, e a outra, ai, Deus que me livre, enfim, né? Então, assim, porque eu acho que ele rege, é natural a gente entender isso, não é? Os mistérios da transmutação. Se não houver a transmutação, não é? A perda, né? A alquimia decorrente de alguma perda, a vida não prossegue. A gente, quando nasce, houve uma morte, né? A gente saiu da simbiose uterina, não é? Da inconsciência da fusão com o útero materno, enfim, não é? Para um processo de consciência. A gente nasce gritando, né? A gente vem aqui para fora e já abre o berreiro, né? Já às vezes recebe uma palmada na bunda, porque não é para brincar, não é? Aqui o processo é duro, né? É sobrevivência. Isso faz parte da vida. Tá completamente ligado à vida. A gente não pode idealizar a vida somente pelas lentes cor-de-rosa, luminosas, né? Acho que compreender esses processos de expurgo, de limpeza, de transmutação, é o que dá para a gente o dom da cura. Se não houvesse Escorpião no zodíaco, não existia cura, né? Então, qualquer coisa nos ameaçaria, nos derrubaria. Então, o Escorpião é essa faculdade instintiva na gente, porque isso é o animal dentro da gente. É isso que dá essa propriedade inconsciente de a gente, às vezes, achar uma força que não sabe de onde é que veio, né? Eu não sei o que deu em mim, não sei como é que eu suportei aquilo, né? Eu estava escrevendo um texto no final de semana para o jornal, né, onde eu tenho uma coluna, e eu estava falando exatamente de Escorpião como o signo da travessia. A música Travessia, do Milton Nascimento, que é de Escorpião, né? É um hino de Escorpião. Né? Quando você foi embora, fez-se noite a meu viver.
Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar, né? Acabou o mundo, acabou o amor, desabou o sentido, né? Então, solto a voz nas estradas, vou querer me matar, né? Acabou a vida, né? Depois desse amor que foi embora, que acabou, então a pessoa que estava vinculada nessa relação acabou. Aí, no segundo trecho da música, não é? Começa o período de consciência, né? De resgate da força depois de ter ido para as profundezas do inferno. Né? Aí que ele diz assim, vou querer amar de novo e se não der, não vou sofrer. Né? Já não sonho, hoje eu faço com o meu braço o meu viver. Então, é um processo mesmo, assim, de uma relação que estava fusional, dependendo do outro. Tudo que acontece em Libra, né? É amor, cara metade, complementa, idealiza, né? Você, quando é empurrado para o setor do Escorpião, diz assim, olha, bacana, vamos fundir, transformar, curar, mas como é que estão os processos de identidade aí também? Né? As coisas acabam, tudo acaba, a gente acaba, né? Então, acaba o mundo, acaba a vida, não é? Ou a gente vai ter que se ressignificar, não é? Que se recompor. Né? Então, o Escorpião tem a ver com as travessias da vida. Uma frase fantástica, deixa eu achar ela aqui também, que eu citei, do Guimarães Rosa, né? Na sua obra-prima, O Grande Sertão Veredas, que a palavra que termina o livro é travessia. O livro todo, não é? É um livro de Escorpião, não é? É um livro de entrada nesse sertão, que ele diz que é dentro da gente, é o mundo todo, não é? É esse universo primitivo, selvagem. Deus mesmo, se vier, que vem armado, né? Olha que frase. Né? Não estamos aqui para brincadeira. Viver é muito perigoso, é outra frase, né? Clássica do Grande Sertão, né? Da relação do Deus e o diabo, enfim. O livro é um colosso e termina com a palavra travessia. A vida é travessia. Então, acho que Escorpião é esse processo que joga a gente para essas travessias, esses testes da vida, aquilo que é maior do que a gente, né? Que desafia o nosso controle, o nosso poder, que mata a nossa identidade, nos joga, às vezes, nesses fossos profundos, né? Nesses quadros depressivos, sejam as depressões individuais, sejam os quadros de depressão social, como esse que a gente está vivendo agora, né? Um mundo em turbulência, de caos, de morte, né? A gente lidando com a morte de uma forma quase banal, né? Então, o que é isso? Né? O que estamos fazendo aqui embaixo? Por que estamos jogados aqui para baixo? O que é que está acontecendo na gente? Aí é que está o processo da travessia, né? Dessa alquimia, dessa ressignificação da vida, da redescoberta da vida. Como na música do Milton, não é? Tipo, o Escorpião é o realismo. A vida é assim mesmo, não é bolinho. Aprenda a fazer com seu braço o seu viver, né? Se suporte, se aguente. Travessia é a palavra símbolo do nosso tempo. É o enfrentar o sertão dessa esfera enorme, como dizia o Rosa, entre horrores e angústias. É o ruminar sem fim esses avessos do homem. Né? O Rosa fala muito, né? Quem pune não é Deus, é os avessos. São as sombras, né? Como a Amanda falou. É a dolorosa aceitação de que, às vezes, como diz ele, comandar é só assim, ficar quieto e ter mais coragem. É compreender que, na citação do Rosa, a colheita é comum, mas o capinar é sozinho. Travessia, enfim, é crer que a vida, ainda que cruel, citação do Rosa, transfaz a esperança mesmo do meio do fel do desespero. Outra citação dele, né? O real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Então, olha que interessante, né? Essa nomeação, né? Que ele também, uma frase que ele diz assim, né? Que tem tanta coisa que ainda precisa ganhar nome, né? Dos mistérios do homem, dos mistérios da vida. Então, Escorpião é essa experiência desse mapeamento desse mistério da transmutação, da perda, da cura, da transformação, da morte e do renascimento. Então, quando a gente vai estudar esse símbolo, vai descobrir coisas maravilhosas, assombrosas, como o fato, por exemplo, assim, do escorpião, quando submetido à luz ultravioleta, ele brilha no escuro. Não é? Então, olha que fantástico, caramba! Será que lá na antiguidade, quando escolheram esse signo, né, para simbolizar essa etapa da vida, da natureza, esse eixo arquetípico, se compreendia, né, que ele é luz, ele tem uma luz guardada, né, que em determinadas frequências ele brilha no escuro.
Então, olha se não é isso, não é? Talvez é a dor que nos joga para uma escuridão, mas para a gente descobrir um outro tipo de luz. Então, não é fácil você lidar com isso, não é? Ainda mais quando a gente entra num processo cultural, se a gente olhar os últimos 250 anos, com a Revolução Industrial, com a urbanização, com toda a transformação do estilo de vida que desintegrou o homem, né, da relação com a natureza, com os mistérios, e tornou ele uma criatura urbana, fabril, operária, né? A gente quebrou isso, né? E o período também dos últimos 200 anos, que o Saturno e o Júpiter, né, vieram se encontrando sucessivamente em signos de terra. Então, a gente foi meio que treinados ideologicamente para valorizar a posse, o ter, o realizar, o poupar, o construir, a matéria, a duração. Então, é natural, não é, que a gente tenha perdido essa conexão com a morte, com o morrer. Não que lá atrás fosse mais fácil lidar, mas a expectativa de vida era menor, não é? As pessoas morriam mais facilmente, não tinha a saúde que a gente tem hoje. Talvez a relação com a morte, com a perda, fosse diferente. O certo é que o Escorpião, né, na urbanidade, na modernidade, ganhou essa pecha negativa. Né? É ruim perder, fracassar, não é? Somos capitalistas, é acumular, é controlar, não é? Isso é que é sucesso, isso é que é ser, é ter. Né? Então, quando a Amanda fala assim, Urano está lá em Touro, né, que é o signo oposto, fazendo oposição ao Escorpião, acionando esses mecanismos de regeneração, convidando, talvez gentilmente, para a gente poder transformar o que dá, para não sermos, né, obrigados a transformar. Aí é que o Escorpião vai lidar com o inexorável da vida. Queira ou não, a morte vai chegar para todo mundo. Não, nenhum humano ainda conseguiu, não é, superá-la, transcendê-la, né? A gente tem 1000 teorias para o que acontece depois, se é que acontece, né? Mas a gente só sabe que tem esse rito de passagem, assim como viemos de um nada, a gente também vai se decompor, vai morrer, vai acabar, vai se transformar numa outra coisa que não sabemos direito o que é. Isso fica a cargo do signo seguinte, que é Sagitário, né? Que depois da experiência da travessia, da morte, da perda, né, do Escorpião, você encontra essa sombra, mas também esse mistério, essa possibilidade de regeneração na travessia. Então, é que você vai criar as teorias das religiões, da filosofia, de um sentido, para organizar a vida, né? Mas o bacana do Escorpião é essa consciência que a gente tem que ter desse ciclo. É doloroso, é difícil, mas é a travessia que nos mostra a força que a gente tem e muitas vezes não sabe que tem. Né? Escorpião corrige, né? Potencializa, empodera. É o que eu falei, às vezes, no processo escorpiônico. Caramba, eu não sei como é que eu aguentei, não é? É o que o Rosa diz, não é? É no fel do desespero que parece que se gera essa energia de esperança. A vida se transfaz, como ele diz, né? Então, acho assim que é natural que a gente veja no Escorpião um processo, não é, bem menos atrativo e interessante, não é, em relação a outros signos do zodíaco. Ai, que bom ser geminiano na leveza do contato, da comunicação. Ariano, destemido, vamos começar coisas. Aquário, congregando com os amigos. Escorpião, assim, morte, renascimento, perda. Assim, ai, sai dessa, né? É natural que a gente seja treinado para não querer encarar isso, mas é natural que todo mundo tenha algum tipo de experiência de perda. A gente está perdendo o tempo inteiro. Não é para ser mórbido, não é? E olhar para isso, mas é para a gente ser uma palavra de Escorpião, realista, o real, não é? Que é jogado na nossa cara. É que nem a música, né? Já não sonho, hoje eu faço com o meu braço o meu viver. O Belchior, que foi outro escorpião de lei, né? Sol, ascendente, um estélio em escorpião, né? Escorpião na vida e na morte na arte, né? Escorpião pleno ali, o arquétipo encarna com tudo nele, né? Os primeiros sucessos dele tinha aquela contundência, né? Eu não estou interessado em nenhuma teoria, né? Viver a realidade é que é a minha alucinação, né? O real é isso daí, não é? É o que a gente precisa encarar sem temor, sem escapar, não é? Então,
a gente está passando por um processo maior, é natural que coube a Escorpião a regência, né, moderna do planeta Plutão, descoberta em 1930, né, num contexto que já diz para caramba aqui ele veio, bomba atômica, nazismo, fascismo, não é? Transformação, a quebra da bolsa, não é? A Grande Depressão, olha o período que Plutão foi descoberto. É como se a gente precisasse mesmo expurgar, drenar algo que estava escondido ali pelaquela euforia progressista do século XX, tecnológica, não é? E aí, depois disso, vir à tona, né, da gente ver as barbaridades que o ser humano, em pleno século XX, todo civilizado, pode perpetrar, não é? Contra os semelhantes, o século do mais alto desenvolvimento tecnológico, o século onde se matou mais gente, né? Só a Segunda Guerra Mundial foram 50 milhões de pessoas. Então, o que é isso, não é? Que outro homem é esse? Que energia é essa? E como é que a gente pode trazer essa energia para a expressão positiva? Porque Plutão também era o deus dos tesouros enterrados. Plutão, em grego, significa o rico. Como Hades, o nome grego dele era o deus da morte, os gregos não pronunciavam o nome Hades, por medo, não é? Por temor, por reverência. Preferiam chamá-lo de Plutão, que foi o nome que os romanos adotaram, não é? Que Plutão significa o rico, né? A gente, quando fala plutocracia, plutocrata é o governo dos ricos, né? Dos poderosos, quem detém o poder, não é? Político por uma riqueza que tem, por um prestígio que seja, né? Então, essa dinâmica do brilhar no escuro, da travessia, que convida a gente a ter esse olhar, né? Estamos vivendo um período de morte, né? Eu, na minha vida, nunca tinha passado por isso, né? Não sou do período da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, né? De pessoas que atravessaram, né, historicamente, um processo em que a morte se instalou, aí se impôs, a destruição se impôs, né? Queira ou não, nós somos peritos em outros tipos de destruição e de demolição, mas a gente não vive num país que volta e meia sofre bombardeio, ou coisa do gênero, que de hora para outra você perde sua vida inteira, né? Você perde a família, você perde tudo. Né? Então, isso acontece, isso é da vida, é cru, não é? Mas é real. Então, como é que a gente se apropria dessa experiência a partir do trânsito de Plutão? Né? Então, ele tem atravessado o signo de Capricórnio desde 2008, como esse signo das estruturas materiais, do governo, da economia. Né? Capricórnio, numa projeção para o coletivo, indica, né, essa estrutura que dá sustentação material, política, administrativa, econômica para o mundo. Então, mal ele entrou em 2008, foi aquela grande crise do capitalismo, né? Vocês vão lembrar do dólar, aquele caos nos Estados Unidos, os bancos falindo, né? Então, ele começou, opa, né? Ele chegou abalando, né? Chegou mostrando uma desigualdade que precisa ser corrigida. E aí, como são os corretivos de Plutão? Você vai no extremo para poder purgar, né? Para poder sarar, né? Então, o encontro triplo ali com Saturno e Júpiter, que aconteceu em 2020, a gente já esperava, né, que o deus da morte, né, viesse impor, não é, o seu arquétipo, né, sua energia. Né? Os astrólogos não imaginavam, ninguém imaginou, não é, uma pandemia, né? Todo mundo pensava, será que é uma grande recessão que vai abalar o mundo globalizado? O que é que vai quebrar, o que é que vai ruir, não é? Para corrigir algo que está errado, onde é que tem algo podre que a gente precisa tomar contato, que precisa vir para cima para ser drenado, né? Que ferida é que a gente tem que supurar ela para poder cauterizá-la, né? E como isso tem que ser feito, não como a Amanda citou, o mito da Hidra de Lerna, né? Com uma leitura mental, ou cortando a cabeça e eliminando o problema. Não, a coisa se multiplica. Então, Plutão fica em Capricórnio até 2024, signo de terra, assim como Urano está em Touro, que é outro signo de terra. Isso mexe, não é, com essas estruturas materiais partilhadas por todos, que é um assunto de Escorpião. Né? E mexe também, eu acho, que com essa conexão que a gente tem com essa materialidade. Se a gente for olhar, 248 anos é o tempo que o Plutão dá uma volta. Há 248 anos, ele estava em Capricórnio, então, né, que é onde está agora, né, que é o período que os Estados Unidos foram constituídos.
né? Então, os Estados Unidos têm Plutão em Capricórnio, estão vivendo um retorno de Plutão. A potência hegemônica, né, que dita o capitalismo, que, de certa forma, endossa essa ideologia do sucesso, da conquista, do acúmulo material, da pátria do capitalismo. Então, se a gente vê assim que tem um processo que envolve a nação mais poderosa do mundo, o que é? Será que é para empoderar ainda mais? Ou será que a gente está sendo chamado, né, para perceber onde é que a morte, quando vem plutonicamente, não escolhe, né, vem para todos, vem como uma pandemia, né, tá o mundo vulnerável. Será que não é pelas vias tortas do Plutão, não é, trazendo o abalo, trazendo a crise, expondo o lodo, o fel, não é, uma sacudida para a gente poder repensar que vida é que queremos nesse planeta? Que vida é possível? Né? Se a morte veio para todos, qual é a vida que tem que estar acessível a todos? Então, é um tema de casa difícil, né? Quando a gente tem uma construção ideológica de tanto tempo em cima da materialidade, do acúmulo, do controle, de um poder, né, estruturado em cima de posses. Então, acho que ainda temos uns anos aí, não é, do trânsito de Urano em Touro e de Plutão em Capricórnio, para que exista uma certa resistência do mundo material, dos plutocratas, né, antes que essa ordem desabe. Né? Estamos vivendo limiares de muitos outros ciclos astrológicos muito importantes. Né? Então, acho assim que é esse espírito de travessia que eu queria trazer aqui como uma reflexão. Né? Estamos ainda dentro dela, não temos um controle total ainda dela, porque não temos controle de nada. Então, onde é que temos que estar conscientes, né, para poder fazer a nossa parte, para a gente poder ter a consciência onde é que eu preciso colaborar, não é, com os expurgos pessoais, com os processos de cura pessoal, não é, de integrar o lado sombrio, para que na jornada individual a gente esteja colaborando com esse processo coletivo. Escorpião é o segundo signo, né, da segunda abóbada do zodíaco, né, que o zodíaco, o primeiro signo social é Libra, né, e o segundo é Escorpião. Então, são o que é nosso, né, o que é de todo mundo. Por isso que a ecologia, né, os recursos naturais, o planeta todo aí como um cuidado é assunto de Escorpião. Então, acho assim, a gente pode abrir agora, né, não sei qual é a dinâmica que a Amanda vai conduzir, não é? Podemos voltar a discutir, a falar esse assunto, né? A reflexão, como eu disse, assim, é a gente pensar um pouco nesse espírito de travessia. Estamos ainda no meio de uma travessia duríssima, escorpiônica, não é? O signo da morte está aí, esse assunto está aí, perdas, inseguranças, medos, depressões, né? Dificuldade de lidar com seus mistérios, com seus fantasmas, como a Amanda falou, né? E o que é que a gente pode fazer? Onde é que eu tenho que transfazer a vida, né? Como dizia o Guimarães Rosa. Né? Onde é que viver a travessia o tempo todo. A gente mal chega num lugar, já tem outro estágio nos esperando. Mas isso tem a ver com a construção dessa vida que só se revela na travessia. Aí é que está o mistério do escorpião. Se você não descer, você não vai trazer o pote de ouro que está lá embaixo. Se você ficar no medo, não é? Você não vai se potencializar. Se não enfrentar, né, corajosamente, não vai ter a transmutação. Então, acho que, por hora, é isso. Né? Vamos continuar o papo aí. Acho que agora contigo, Amanda, não sei qual é a dinâmica que tu queria fazer. Obrigada, Nivaldo. Então, gente, né, voltando, né, e trazendo aquela ideia que a gente já trouxe, né, na última live do Libra, a gente faz um convite agora para quem quiser, né, quem quiser permanecer. A gente vai fazer duplas, tá? E para vocês conversarem um pouco, falarem sobre essas perdas, né? Que perdas que vocês tiveram e que trouxeram uma outra visão da vida para vocês, que foi difícil, né? Um momento que fizeram vocês refletir. Né? Então, um momento de partilha entre vocês, né? Nesse tempo. O convite para quem quiser. Já vi que teve algumas pessoas que saíram, então
ficamos nós aqui conversando um pouco sobre esses momentos, né? Nossas frustrações, fracassos, né? Que a gente já consegue aprender com esse momento de Escorpião. Não é um tema fácil, né? O pessoal... É indigesto, é para correr É, mesmo. indigesto, às vezes. Mas é um bom momento para a gente refletir, né? Talvez por isso tenha pouca gente, os corajosos aqui permaneceram para olhar, né? Como diz a Alice Green, chegue a um acordo com a hidra que existe dentro de você e redima o mundo. Então, quanto mais a gente poder olhar para as nossas sombras, né? E enfrentar esses medos, mais a gente também ajuda o mundo todo, né? A olhar para essas dores, né? Para essa sombra, e aí a gente pode fazer algo diferente. Viver diferente, né? Porque a vida vale a pena. Acho que esse é o lema do Escorpião, né? É muito precioso. Como foi essa experiência de compartilhar esses momentos, essas vivências no grupo? Alguém quer fazer algum relato, um momento, algum ponto que descobriu em comum? Acho que eu posso falar até da nossa própria, né, sala, que é aquela conclusão meio que a gente fechou no final, a partir das travessias de cada um, não é? Nessa travessia maior que a gente está, que é essa grande lição, não é? Da plutônica, de um abalo na nossa arrogância, não é? Que acho que em algum nível todo mundo teve que aceitar, não é? Uma série de coisas ou lidar com uma série de situações que estão fora do controle ainda, ou já tiveram ainda muito pior. Então, essa aceitação, né, da nossa pequenez, da nossa incompletude, né, que eu acho que é um convite para a gente, por vias tortas, como bem Plutão adora, a gente se humanizar mais, né, para que a gente possa perceber que mesmo enfronhados com uma ideologia capitalista de controle, de poder, de superação, não é, pela materialidade ou por alguma coisa externa, eu acho que o ciclo todo da pandemia nos revelou, não é, a nossa impotência. E eu acho que isso daí é uma reversão, é para achar um outro tipo agora de força, né, a partir disso, a partir de estarmos todos no mesmo barco, na mesma situação, né, em condições diferentes, mas é isso, né? Fez a gente, de alguma forma, ter mais compaixão, né, com a dor do outro, eu acho. As situações que a gente passou, né, que a gente está passando. A gente se dá conta que não é melhor que ninguém, que precisa passar por determinadas questões, que está no mesmo barco que todo mundo. Silêncio escorpianino se instalou. Bem isso, Gabi. Tem que ser, né? Com o escorpião, a gente acaba a festinha da brisa no bosque libriano. Né? Tipo, você vem para cá, para a gruta, que tem uma coisa para te mostrar, né? Bom, eu sou uma libriana, assim, um pouco escorpionina, né? Talvez pelo Mercúrio em Escorpião, por Quirón em Escorpião, né? Então, quando o Nivaldo falou em travessia, né, que em Libra tu fica a união com o outro, né? Aquela coisa, mas nessa união com o outro também tem travessias. E se não forem feitas, o vínculo se desfaz. E eu sou casada há 50 anos, fazer 51 em janeiro. E já fizemos juntos muitas travessias, como casal, né? Porque a gente vai sofrendo transformações, é inevitável, e as pessoas que somos hoje são tão diferentes
que o casamento é totalmente diferente do que foi quando começou, ou quando estava pela metade, sei eu, né? Parece assim que vão sendo feitas limpezas do supérfluo da relação. Vai ficando uma coisa mais sintética, mais básica. E esse básico é que é luminoso. Porque todas as coisas idealistas, né, a respeito do que deve ser uma relação, ou do que se deve esperar do outro, passam por esses choques de realidade. E eu posso dizer que esse outro que a gente acaba descobrindo é muito mais bonito do que aquele que a gente idealizou. É muito mais inteiro, é muito mais real e, consequentemente, muito mais verdadeiro. Então, acho que esse caminhar a dois, que para mim é tão importante como libriano, sempre foi feito passando por esses labirintos e essas travessias que Escorpião propõe. E nesse momento da pandemia, nós ficamos muito juntos, né? E foi, eu não digo que foi desafiador, não, porque eu acho que a gente já tinha limpado tanta que esse estar junto agora é gratificante. É realmente um apoio mútuo, né, para poder passar juntos essa travessia que se apresenta externamente para todos nós, né, e nos toca algumas sombras, que estão ainda sendo purgadas, ainda sendo objeto de atenção. Mas saber assim, tá, me dá a mão e vamos para a gruta juntos. Vamos lá no fundo juntos. A palavra do Nivaldo para ele falar um pouco da próxima live, a nossa última live, que vai ser de Sagitário. Então, acho que... deixa eu ver se está aberto. Tá. Vou dar prosseguimento, não é? Ao que eu tinha até comentado, né, que os signos estão encadeados perfeitamente nessa roda, né, uma corrida de bastão, onde um passa a tarefa para o outro, né, prepara o signo que virá, e assim sucessivamente. Então, se a gente viu que o encontro de Libra, essa célula de uma sociedade, se dá por esse encontro com o outro, com a partilha, com uma visão de conjunto, não é? Isso vai precisar ser depurado. Não é? Os ocultos precisarão vir à tona para que a gente possa se transformar, transmutar, transcender uma série de coisas. Então, no Escorpião, com essas experiências de perda, de morte, de transformação, a gente também encontra o sombrio, não é? E tem gente que não consegue processar isso, elaborar. Então, a experiência da morte é a experiência matriz, né, da condição humana para ele criar todos os suportes que deem algum sentido para a vida. Então, por isso que depois do Escorpião a gente encontra Sagitário, né? Depois que ele descer para o inferno, temos que saber se existe um céu, se existe algum sentido para isso. É amar, entregar, construir, depois perder, morrer, separar? Qual é a graça disso? Ei, Deus, qual é a tua? Né? Então, aí, quando a gente sai do Escorpião, a gente está querendo, né, organizar, né, cosmificar a vida. Tem que ter algum sentido, tem que ter algum propósito, né? Por que eu desci? Por que eu sofri? O que eu ganhei? O que eu perdi? Por que isso tudo? Quem está por detrás disso tudo? É aí que tem essa experiência da gente buscar sentido na filosofia, na contemplação e principalmente nas religiões. Todas as religiões surgem como uma consequência da morte. O que acontece depois, não é? E ao mesmo tempo, por que isso?
Daí que você vai encontrar mil teorias e formatos e mitologias explicando, a depender da cultura, né, que dá essa diversidade de crenças. Então, na etapa do Sagitário, a gente estabelece a filosofia, a gente cria leis, não é, para também não ficar no universo instintivo do Escorpião, a gente tem direitos, deveres, a gente cria uma Constituição, porque esse manual de instruções aí, né, das leis que valem para todo mundo, ou das regras religiosas, enfim, né, das doutrinas, que no signo seguinte, que é Capricórnio, a gente vai entrar numa esfera de governo e de poder. Por isso que o Sagitário elabora a Constituição que o Executivo vai usar em Capricórnio, né, que o controle vai usar. E aí a questão toda é a gente estar olhando a situação do Brasil, onde a gente percebe, ok, a religião, pela diversidade dela, é um aspecto da subjetividade do indivíduo, todo mundo, a gente tem um país que tem uma liberdade de crença, né? Então, é um Estado laico, está lá na nossa Constituição, né, que na tomada de decisões, na construção dos direitos e deveres, não tem, né, vínculo religioso, não é para ter as melhores democracias do mundo e descobrir o que é esse caminho. Infelizmente, não é o que acontece. Né? Então, a gente está vivendo um período muito complicado da história, que é exatamente as formulações religiosas ganhando poder e controle e querendo mexer na sociedade inteira, né? Jogando fora o dado constitucional do Estado laico. Então, por isso que eu chamei a nossa próxima live da última segunda-feira de novembro, né, de Fanatismo, Poder e as Sombras de Sagitário. Aí a gente tem um lado sombrio, não é, do visionário, do arqueiro, que busca o sentido, quando a verdade dele é a única, não é, e que tem que se impor às demais, e ao mesmo tempo virar um dogma, mais do que um dogma, né, virar um modelo de gestão. Então, quando a gente vê assim, existe uma bancada da Bíblia, não é, de congregações neopentecostais que mexem com as pautas de costumes e que cada vez mais tentam se aglomerar, né, numa espécie de tomada de poder, e fala assim, opa, o que é que está acontecendo? Onde é que o Sagitário está nos convidando a refletir melhor sobre esse perigo? Onde é que a sociedade precisa saber o lugar certo da religião, né, o lugar certo das coisas do céu, da transcendência, né, das visões pessoais, e o lugar também do poder, né, o lugar da administração fria. Então, é uma reflexão sobre isso em função desses perigos que nos rondam aí. Né? Quando passar a pandemia, né, a gente vai ter outros problemas para resolver como sociedade aí no Brasil a longo prazo. E um deles, para mim, tem a ver com isso, né, com essas articulações políticas de congregações religiosas. Não precisamos virar uma teocracia, né? Que acho que os países mais atrasados do mundo são teocráticos, né? Onde você não sabe separar o poder do religioso, né? Então, quando a gente chega na parte Capricórnio, ali é poder, é controle, deixa a religião no lugar dela, né? Mas isso não é o que está acontecendo. Então, a gente vamos falar um pouco disso, refletir, dar alguns exemplos, né? Então, na última segunda, acho que é dia 29, se eu não me engano, de novembro, né? Então, fica o convite. Então, tá, pessoal. A gente agradece muito a presença de cada um de vocês, não só hoje, mas também ao longo do ano, e reforçamos o convite para esse último encontro, dia 29 de novembro, aonde a gente vai concluir o projeto desse ano, mas já lançando as sementes também do ano que vem, porque, afinal de contas, como muito bem a Amanda e o Nivaldo nos pontuaram hoje, nós estamos navegando na terceira margem do rio. Nós já saímos de uma margem, mas nós não chegamos na margem oposta. E quem já deu uma espiada aí no céu de 2022, está um pouquinho mais, talvez assim, cônscio de que os desafios continuam e que não é tão rápido esse momento em que toda essa situação de desequilíbrio provocada pela pandemia vá encontrar o seu término para todos. Então, precisamos resistir e precisamos
continuar compartilhando e continuar refletindo e continuar nos fortalecendo mutuamente, porque os desafios continuam, a travessia continua, e não é tão cedo que nós vamos poder retomar aquilo que estávamos vivendo antes de março de 2020. Basta olhar para o céu, para os ciclos do céu, que se fazem muito claros, principalmente no próximo primeiro semestre de 2022. Mas agradecemos mais uma vez a presença de todos e até então, dia 29 de novembro. Obrigada.